Olá, bem-vindos ao nosso canal. É com prazer que recebo todos neste vídeo, que será o último da série Decifrando a Bíblia, até que a gente retorne. Lembrem-se, estou gravando duas séries, uma Decifrando a Bíblia e outra série que é curso de Tarosofia. E eu gravo 5 ou 6 vídeos de um, 5 ou 6 vídeos de outro. Então aqui eu estarei gravando o quinto vídeo, acho, de Decifrando a Bíblia. Vou dar uma pausa, vou voltar a curso de Tarosofia e depois continuarei esse. Então não é acabando o curso de Decifrando a Bíblia, está longe de acabar. Mas uma interrupção para que a gente volte para aqueles que gostam do curso de Tarosofia, tá bom? Então, vamos ao nosso Sinóticos, que é o Evangelho Quadriforme. Nós tínhamos denunciado a mentira, a grande mentira que está nas Bíblias, todas elas, católicas, evangélicas, que é a invenção de um tal de Reis Magos. Nós dissemos que não existe isso. Aqui nós temos a aflição de São José, concepção virginal de Jesus, perto do Natal. Depois nós temos o Natal. Então aqui está a aflição de José, concepção virginal de Jesus. E depois disso nós temos o Natal. E aí, depois do Natal, é que nós temos a lambança dos magos. O Natal, já temos mostrado, e aqui os magos, fuga para o Egito. O texto na tradução diz, Mateus 2, de 1 a 18, Jesus nasceu em Belém da Judá, no tempo do rei Herodes. Vieram então do Oriente a Jerusalém uns magos, pode ver na tradução sua, e aqui as traduções fizeram uma bagunça. Mas como o Evangelho de Mateus foi feito em aramaico e perdeu-se o original, nós não temos como mostrar a vocês qual é a palavra que ele usou. Contudo, nós temos a versão grega, porque todo o Novo Testamento é em grego. E aqui, então, em Mateus, Marcos, Mataion. Então, está aqui em latim, Jesus a magis adoratur. Jesus é adorado pelos magos. Então, é este o capítulo. E aqui em grego está a palavra original, mostrar bem, magoi. Então, com ergo natus est Jesus em Betlém, Judá em Edebus Herodes, regis et magi ab oriente. Então, tendo nascido Jesus em Belém de Judá, vieram uns magi, magoi em grego. Portanto, essa história de reis é lorota para boi dormir. Então, quem quiser, a verdade, ela está aqui transparente e límpida. Portanto, inventaram a história de que os magos eram reis, e aí as igrejas cristãs fizeram isso. Fizeram isso, segundo o Bernard Bartman, porque para esconder que as escolas de mistério estudavam o mesmo que os cristãos dos primórdios. Ou seja, as primitivas comunidades cristãs estudavam os mistérios. Hoje, quando o padre termina a consagração, ele diz, eis o mistério da fé. Mister significava aquele que guarda o segredo. E aí Bernard Bartman, o livro é dele, o maior teólogo em dogmática
ele diz que a igreja malha, já li, não vou reler, as escolas de mistérios, porque na verdade todos os sacramentos foram tirados das escolas de mistérios. Aí, para se defenderem, eles aí dizem que não eram magos, eram reis, e ficou reis magos, mas não eram. Eram, portanto, sábios, donos do conhecimento oculto, que no início, nos 400 anos iniciais da Igreja Cristã, todos os grandes doutores da Igreja, Agostinho, Hipólito de Roma, Cirilo de Jerusalém, Clemente Romano, todos eles vieram das escolas de mistério, por isso que era tão fácil para eles entenderem o mistério do Cristo. Então, está aqui uma autoridade inconteste no assunto, dizendo é estupidez dizer que os magos eram reis. Na verdade, eram magos. E magos, mages em latim, mages quer dizer mais, muito, grande, e magoi em grego, magi em persa, então era Melchior da Etiópia, Baltazar da Caldeia e Gaspar da Pérsia. 3 grandes escolas de magia. Então, a despeito e para desgosto da Igreja Católica, nós temos aqui, escrito por Santo Ambrósio, bispo de Roma, os sacramentos e os mistérios. Iniciação cristã nos primórdios. Que maravilha! Ele está dizendo neste livro que os sacramentos cristãos são equivalentes aos mistérios pagãos. Santo Ambrósio, bispo, de Milão, desculpa, não é de Roma, de Milão. Foi professor de Santo Agostinho, bispo de Hipona. Então, é só ler o livro e você vai ver. Não tinha como, não é, fazer essa mentira e deixar ela prosperar. Não prosperou. E aqui nós temos as catequeses pré-batismais de Cirilo de Jerusalém, que o título foi alterado pela editora Vozes, que é quem publica o livro, quando era católica ainda, e aí colocou no título Catequeses Pré-Batismais. Mas, para desgraça da Igreja Católica, aqui nós temos lista das obras editadas. E onde eu vou botar meu dedo aqui, jejum, catequeses mistagógicas. Olha aqui, ó, tá vendo? Bem em cima da minha unha. Catequeses mistagógicas. Mistagogia, mistagogo, mister, guardador do segredo, guardião do segredo. O título original desse livro, portanto, seria, segundo a lista da editora Vozes, Catequeses Mistagógica. E eu tenho, não está aqui porque eu doei os meus livros, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, Mistagogia. Então, os magos eram místicos, magos mesmo, sábios, donos de uma doutrina. Então, que coisa feia, né? Padres, bispos, papa, mudarem o título original de um livro, para não dizer que esse catequeses pré-batismais era, na verdade, foi planejado como catequeses, de novo, vou botar a unha em cima, aqui está o planejamento geral de quantos livros seriam editados. E aqui está escrito, ó, em bom latim, catequeses mistagógicas. Portanto, os mesmos mistes pagãos eram também cristãos, estudavam a mesma coisa. Mais do que isso, não posso mostrar. Então já mostrei os 2 livros que a Igreja, a Vozes, editou a pedido do cardeal Evaristo Arnes. A coleção é muito grande, mas eu guardei esses 2. Nós temos aqui Bernard Bartman, que diz que é uma loucura tentar querer provar que os sacramentos católicos não vêm dos mistérios pagãos, das escolas de mistérios, porque todos os doutores dos 400 anos iniciais, principalmente Agostinho era neoplatônico,
com unhas e dentes. Isso, qualquer biógrafo dele vai dizer isso. Aí ele diz: contra essa corrente eu me oponho, porque os mistérios pagãos abriram caminho para os sacramentos cristãos. E durante 400 anos os mistérios pagãos foram a base e o fundamento para a compreensão dos sacramentos. Está aqui o mais eminente teólogo dogmático sobre teologia dogmática, Bernard Bartheman. Então, mentirosos, a gente vai para um lado, por isso que eu não consigo ter lado. Que lado eu fico? Se vou para o lado da maçonaria, das escolas de atuais secretas, sociedade secreta, mentira, querem destruir Jesus. Se eu vou para o lado da Igreja Católica, mentira, estão querendo esconder a verdade, porque eles querem condenar tudo que o paganismo professava. Mas Santo Agostinho disse, quando disseram a ele: a Igreja Católica tem muitas coisas das escolas pagãs de mistério. Ele disse: porque é verdade. E toda verdade, esteja ela onde estiver, ela é católica. Igreja Católica significa a soma de verdades existentes. Sabiam disso? Universais. As verdades universais somadas formam o corpo da Igreja Católica e Apostólica, porque Jesus Cristo se disse verdade. Eu sou a verdade e a vida. Então, Agostinho definiu muito bem: toda a verdade é católica. Portanto, se está aqui, ali ou acolá, não importa. Então, o chapéu do bispo, aquele pontudo, é chamado Mitra, que é o Cristo do zoroastrismo, e vai por aí afora. Os padres trazem, às vezes em determinadas missas, os 4 animais sagrados lá da Caldeia, lá da Suméria: o leão, o touro, a águia e o anjo, que estão no Apocalipse, como sendo os 4 animais que guardam o trono de Deus para ninguém se aproximar. E não vou mostrar de novo, mas aqui vocês têm o Novo Testamento, tá vendo? Grega e latina. De um lado em grego e de outro latim. Tá? Então, de um lado em latim, magis, Jesus a magis adorato. Jesus é adorado pelos magos. E se virarmos para o lado de cá, em Mateus, nós temos, no lugar da palavra magis em latim, nós temos aqui a palavra magoi. Está bem pequenininha, mas dá para ver. Isso é um M, isso é um A, isso é um gama, um G, aqui é um O e depois é um I. Magoi. Então, só encontro mentirosos. Se eu vou para um lado direito, encontro mentirosos. Se eu vou para o lado esquerdo, encontro mentirosos. Fico sozinho, não tem outro jeito. Quem estiver com a verdade estará sozinho. Se bem que, como disse Jesus, eu nunca estou sozinho. O Pai está sempre comigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está com Jesus está com a verdade. Então, esclarecido, e agora bem esclarecida essa mentira, não há história de reisado, folia de reis, dia de reis, rei mago. Isso aqui é uma porcaria que a Igreja Católica e Cristã fez. Segundo os originais, é magos, sábios, doutores das ciências ocultas, secretas. E o que vem agora depois disso é a continuação da nossa aula, a sequência das nossas aulas. Então, eu sou um mago. Eu tenho o privilégio de pertencer ao Colégio dos Magos Caldeus, com o título de Caribu. Algo, uma cerimônia dentro da Igreja Católica, na Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, sendo vigário o Padre Roberto Sara, um ser veio diante do altar, do Santíssimo Sacramento do altar, porque essa cerimônia tinha que ser feita diante do objeto de maior veneração para mim, que fosse mais sagrado para mim, Santíssimo Sacramento. E o padre vigário deixou, e foi feita. E eu recebi o nome, que eu não vou dizer a vocês agora qual é,
da ordem dos caribus, Colégio dos Magos Caldeus. Portanto, me orgulho em ser um mago e ser católico, que é uma coisa não tem nenhum empecilho com outra, segundo acabei de mostrar Bernard Bachmann, né? Os sacramentos católicos, a maioria das coisas católicas vieram do paganismo. A missa é uma belíssima colcha de retalhos montada com as verdades de todas as religiões do mundo, disse Santo Agostinho, porque onde está a verdade, aí está a Igreja Católica. Aqui então agora nós temos a apresentação de Jesus no templo. O livro está se acabando. Lucas 2. Depois que se completaram, de acordo com a lei de Moisés, os dias da purificação de Maria, levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor em obediência ao que está prescrito na lei de Moisés. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. Isso está em Moisés. Deixa eu ver se eu encontro fácil. Está em Deuteronômio. Está em vários lugares, mas principalmente em Deuteronômio, e vou aqui no guia bíblico. Acho que eu marquei primogênito. Aqui está primícias. Aqui está a palavra primogênito. Estão vendo? Olha, ó, vou aproximar. Primogênito. Então, se você descer aqui, você vai ver as partes da Bíblia onde está escrito. Então, Êxodo. Israel é meu filho, meu primogênito, Êxodo 4, 22. Consagrar-me-ás todo primogênito, Êxodo 13, 2. Êxodo 13, 2. Segundo a lei de Moisés, no livro do Êxodo, aqui é Levítico, 13, 2, Gênesis. Êxodo é depois de Gênesis. Êxodo 13, 2. Está aqui na lei de Moisés: consagrar-me-ás todos os primogênitos. Então, por isso que a Bíblia diz: e Maria teve seu filho primogênito. Não é porque era o primeiro entre muitos, já expliquei, mas é porque é a oferta dos primogênitos. Vou escancarar para vocês verem. Onde é que está? Aqui, ó. Oferta dos primogênitos. O Senhor falou a Moisés dizendo: consagra-me-á todo o primogênito, a primícia de todo o seio entre os filhos de Israel, tanto os homens como dos animais. Está aqui. Então, por isso Jesus é chamado de primogênito de Maria, para poder receber a consagração, a unção, que vai ser de Simeão, tá vendo? Então, primogênito, meus irmãos evangélicos, não sejam burros. Não é porque Maria, depois dele, teve outro. Ele é único. Uma mulher que foi esposa do Espírito Santo não poderia adulterar sendo depois esposa de um homem. Pensem, raciocinem, botem a cabeça para pensar. Ela foi esposa do Espírito Santo. O Espírito do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo, porque será santo. Então, ali, o Espírito Santo a toma como sua esposa e gera no óvulo dela um pequeno espermatozoide que fecunda o óvulo e ele se torna ovo. Então, ali ela é esposa do Espírito Santo. Se ela depois coabitasse com o homem, ela seria adúltera. E adúltera em grande estilo, porque teria traído o Espírito Santo. Temos outro argumento, além do adultério, para Maria. José não sabia de nada, mas depois foi dito a ele. É que Maria vai a Jerusalém, aqui está na sequência, Maria. Então, primogênito não é primeiro de muitos. Primogênito significa porque ele tinha privilégios especiais. Vou voltar. Lucas 2, 22. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, conforme a prescrição da lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos.
havia em Jerusalém um homem sábio chamado Simeão, que era justo e temente a Deus, era profeta. O Espírito Santo estava nele, e pelo Espírito Santo lhe havia sido dito que não veria morte sem ver primeiro Cristo Senhor. Inspirado pelo Espírito de Deus, veio ao templo, foi ele que consagrou Jesus. A primogenitura de Jesus foi efetivada pelo velho Simeão. E quando os pais do menino o levaram a fim de cumprir a seu respeito as determinações da lei, ele tomou em seus braços e louvou, dizendo: agora, Senhor, podeis despedir o vosso servo em paz. Pronto. Levanta o menino e diz: a ti, Senhor, consagro esta criança. Nazri. Nazri parece com Nazareno e parece com Nazoreu. Então aí nós temos uma confusão. Consagrado é Nazir. Nazoreu é pertencente à seita, uma seita lá, que já dissemos aqui, era um ramo dos essênios, né? E Nazir é Nazareno. Então Jesus era Nazareno, era Nazoreu, ou não, parece que sim, porque era um ramo essênio, e era Nazir, consagrado. Então por isso ele usava os cabelos longos, e porque era essênio se vestia de branco. Qualquer outra figuração de Jesus é falsa nos filmes. Então é o velho Simeão, profeta, que toma essa criança privilegiada nos braços, eleva e diz: Senhor, como está na tua lei, recebe esse menino que é consagrado a ti, único Deus verdadeiro. E ali Jesus se torna um Nazir. Pode usar os cabelos grandes, e, segundo o costume essênio, pode trajar branco, vai frequentar as escolas rabínicas, vai poder ler o rolo da Torá em Nazaré, viu? Só os primogênitos aprendiam o hebraico quadrado. Veja como é importante a questão da primogenitura. Ignorantes, imbecis, não é porque ele foi o primeiro de muitos. Os outros, chamados irmãos de Jesus, eram filhos de José, de uma primeira esposa entre os essênios. José não queria casar com Maria, segundo um evangelho apócrifo que eu tenho, porque diz: vocês querem me envergonhar, eu tenho 55 anos e essa moça 14, como eu posso casar com ela? Não darei conta do recado. Mas o sacerdote insistiu e casou. Porque ela tinha menstruado, era obrigada a casar, pois ela era descendente de Davi. Os príncipes da dinastia davídica todos foram chamados, os descendentes de Zorobabel, que estão aqui na Bíblia, não lá no mentiroso do Esdras. Então, vejam como há um motivo excelente para Jesus ser chamado primogênito. E Maria deu à luz seu filho primogênito. Se não fosse primogênito, não seria Nazir, não seria consagrado, não aprenderia o hebraico quadrado, não leria o rolo da Torá na sinagoga, como vamos encontrar mais tarde, em Nazaré e em Cafarnaum. Viram? Agora era unigênito. Porque, vamos dizer a vocês, se quiserem continuar emburrecidos, continuem. Se não quiserem, sigam o nosso raciocínio. Jesus, Cristinho, completa 12 anos. O judeu ainda hoje, os filhos do Luciano Huck, fizeram dois batismos. Um batismo judeu, o rabino foi até a casa dele lá no Outeiro da Glória e fez a circuncisão. Aqui Jesus também vai ser circuncidado. Segundo a lei de Moisés, a circuncisão foi feita. Vou ler depois. Mas, antes de tudo, é consagrado. Então, Simeão consagra e circuncida, segundo a lei. E Nossa Senhora, pelo sacrifício de 2 rolinhas ou 2 pombinhos, está purificada. Isso aí eu não vou me aprofundar muito, porque é uma coisa absurda, né? Porque os judeus consideravam que a mulher menstruada é impura, e que o homem que toca numa mulher menstruada se torna impuro e não pode entrar no templo, mas como se é dito a Abraão que o sexo é sagrado e a circuncisão, a lei de circuncisão sobre o prepúcio é exatamente para dizer que aquele objeto não é apenas um objeto de prazer, mas de transmissão de vida. Por isso é sagrado. Os obeliscos do mundo todo representam um pênis.
E na praça central da Catedral de São Pedro, no Vaticano, tem um obelisco, porque é o primeiro símbolo do sagrado, o mais antigo é o obelisco, que simboliza um falo, um pênis ereto. Então, aqui está a lei da circuncisão dada a Moisés. Vamos ver se eu vou. Ratificação do pacto, circuncisão, a circuncisão. Vou escancarar de novo, hein? Porque detesto burrice e detesto mentira. Então, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Ó, está aqui. A circuncisão, ó, tá vendo? Agora vou ler. Quando Abraão chegou à idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou El Shaddai. Ainda anda na minha presença e ser perfeito. Estabelecerei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarás extraordinariamente. Abraão atirou-se de bruços e Deus continuou a falar-lhe: Eis a minha aliança contigo. Eu te tornarei pai de uma grande nação. De agora em diante não te chamará mais Abrão, e sim Abraão. Tornar-te excepcionalmente fecundo. Então a circuncisão é símbolo da fecundidade e da sacralidade do pênis. E converterei em nações, e de ti sairão reis. Estabeleço, pois, minha aliança contigo, e depois de ti com a tua posteridade, para que eu seja o teu Deus e de tua posteridade. Darei a ti toda essa terra. Tu, por tua parte, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti. Eis a minha aliança, que devereis guardar entre mim e ti, bem como tua descendência depois de ti. Serão circuncidados todos os homens entre vós. Circuncidareis a carne do prepúcio. Isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo varão no 8º dia de seu nascimento será circuncidado entre vós, em todas as vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado do estrangeiro. Está aqui, a lei da circuncisão. Então Maria vai ao templo com José, encontra o profeta, o velho Simeão, e lá ela faz 3 coisas. Primeira coisa, desmarquei. Agora paciência, vou botar aqui, depois eu remato. Já li para vocês. Primeira coisa, a purificação dela, oferecendo 3 rolinhas ou 3 pombinhos. Segunda coisa, a purificação, porque ela tinha acabado de ter criança. Todo que saía de dentro do ventre da mulher era considerado impuro. Então era necessário purificar-se, ela e a criança foi consagrada, Nazir, e depois ela foi circuncidada. E então, circuncisão de Jesus. Olha aqui, ó. Tá bem aqui no pé. Comigo tem que ser a verdade, apenas a verdade e nada além da verdade, ó. Circuncisão de Jesus, segundo está ali em Abraão, tá vendo, ó? Chegando o 8º dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram o nome de Yeshu, conforme for indicado pelos anjos antes de ser concebido no seio materno. Pronto. Foi circuncidado, foi declarado Nazir, consagrado, nazireu, por isso ele pôde ler o rolo da lei, aprendeu o hebraico quadrado. E agora vamos ver a estupidez daqueles que dizem que Jesus foi o primeiro, mas depois Maria coabitou com José. Vejam bem, de Jesus até os 12 anos de Jesus, nós temos aí um episódio. Jesus vai a Jerusalém para quê? Para celebrar a Bar Mitzvah. Eu dizia isso que Luciano Huck batizou na Igreja Católica e fez a circuncisão dos filhos dele, dizendo, quando completarem 15, 18 anos, eles escolherão. Se quiserem ser judeus, seguirão a lei da circuncisão, a lei de Moisés. Se quiserem ser católicos, assistirão à missa e cumprirão os ritos católicos. Fez bem. E aí circuncidou. É um corte no prepúcio. O prepúcio segura a glande e se ele não for deslizar pela glande, ele pode inflamar. Ele pode causar uma grande inflamação que cria pus
e pode até dar gangrena no pênis. Então, tem vamos dizer assim, finalidade higiênica, sim. Mas ali o que Abraão, porque todos os nobres de todos os povos egípcios e tal, se circuncidavam. Então não era uma novidade. Mas em Abraão, eles se circuncidavam por uma norma higiênica. Se o prepúcio for cortado por alguma coisa dentro do seu envoltório, ele pode inflamar. Eu tive um problema desse, fiz a operação de parafimose, ou seja, eu sou circuncidado por obrigação, porque aquele inchou, ficou uma redoma assim de pus. E o médico teve que cortar e espremer. Foi uma dor desgraçada. Então, para não acontecer isso, então Moisés já era circuncidado, porque era nobre egípcio, mas ele era circuncidado por uma questão de higiene. Aqui não. Aqui Deus diz a Abraão: eu te farei enormemente fecundo. Então a questão é: o poder da vida quem tem sou eu. E eu dei ao homem esse poder através de um membro viril que é sagrado. É o transmissor da vida. Portanto, aquilo que os homens fazem de sacanagem, de erotismo e tudo que é safadeza, na verdade é o órgão que representa a sacralidade da vida e a fecundidade. Eu sou circuncidado, mesmo não sendo judeu. Não sei porquê. Então, faço parte da aliança com Abraão através da circuncisão. E já disse até a vocês na piadinha que não vou repetir mais não. Então, 12 anos. Jesus vai ao templo para celebrar a Bar Mitzvah, que quer dizer a maioridade diante da lei. Com 12 anos, o judeu era considerado maior de idade diante da lei. Ou seja, se fizesse o certo, era premiado. Se fizesse o errado, era castigado. Veja só. E nós temos garotos aí de 16, 18 anos que matam e vão para uma escola de educação, de pedagogia, para que eles não matem de novo. Saem de lá e matam mais ainda. Então o judeu não é assim. Com 12 anos já é responsável, já responde diante da lei. Ora, se com 16 anos já se é maior para votar, por que com 12 anos você matando não responde diante da lei? Isso é um absurdo, isso é uma contradição. O fato é que Jesus foi. E o que é que nós vemos quando lemos isso? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que é que Jesus foi fazer quando ele vai para Jerusalém para celebrar a Bar Mitzvah? Todos nós já sabemos, né? Ele é início da vida pública, ele se apresenta como Filho de Deus, Jesus entre os doutores. 12 anos ele tem, completos. Jesus, início da vida pública. Jesus entre os doutores. Ele vai para o templo com muitas crianças. E curiosamente, aqui diz: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos ele ia. É logo essa besteira de dizer que Jesus foi aprender a fazer magia no Egito, ou no Tibete, ou seja lá onde for, na Índia. Isso é outra estupidez, mas vamos deixar chegar. Quando ele estava com 12 anos, subiram a Jerusalém por ocasião daquela solenidade, segundo o costume. Passados os dias da festa, quando voltaram, ficou em Jerusalém o menino Jesus, sem que os pais notassem. Então só tinham ele. Agora imagine um casal que, se José tinha esse tesão todo por Maria, e que Maria então teve Jesus como o primeiro de muitos, e os outros irmãos Tiago e Judas e tal eram irmãos carnais de Jesus, filhos de Maria. A Bíblia jamais diz que era filho de Maria, diz que era um irmão de Jesus. Atentem bem para isso. Jamais em alguma passagem da Bíblia se diz que os filhos de José do primeiro casamento eram filhos de Maria. Diz que eram irmãos de Jesus. Irmãos por quê? Porque eram filhos de José no primeiro casamento. Não se diz que eram filhos de Maria por quê? Porque não eram. E aqui ele vai sozinho. Então imagina, José, já com 60 e poucos anos, podia até ser um homem varonil, ser um homem bastante
que tivesse bastante sustância. Mas não tem outro filho? Não é absurdo? Não parece absurdo a vocês que querem raciocinar comigo? Então Maria teve Jesus, 12 anos depois Jesus vai celebrar a Bar Mitzvah, a sua maioridade em Jerusalém, na festa, na solenidade da Páscoa, e ele se encontra com os doutores e os mestres da lei. E lá é que ele celebra a festa da Bar Mitzvah dele, junto com os grandes mestres de Israel, e percebem que ele é um menino anormal. E aí o que é que acontece? Jesus se perde da mãe. Quando procuraram entre os parentes e conhecidos, aqui não tem filhos, não encontraram. Então, Maria ficou preocupada porque não viu Jesus Cristinho na volta. Ele ficou em Jerusalém conversando com os doutores, ensinando a Escritura. E aqui o que é que o texto diz? Caminharam um dia inteiro. E quando procuraram entre os parentes, não fala entre os filhos, não encontraram Jesus. Entre os parentes e conhecidos, está aqui Lucas 2, 41 a 51. Procuraram entre os parentes e conhecidos, não tem filhos. Que absurdo que um homem fecundo, né, apesar dos 60 anos de idade, ela teve Jesus por obra e graça do Espírito Santo, e depois teve Simão, Judas e José o Justo e mais outros. E durante 12 anos não teve nenhum filho? É estranho isso, né? Ou é burrice? É burrice. Não é estranho. Jesus foi único, primogênito e unigênito de Deus, primogênito e unigênito de Maria. Tem outro argumento. Esse não basta. Então, nem os irmãos de criação foram, porque eram mais velhos do que ele. José já os tinha no primeiro casamento. Então, Jesus era o mais novo da família. Logo, aqui elas procuraram, Maria e José procuraram Jesus entre os... Leiam o texto. Lucas 2, 41 a 51. Entre os parentes e conhecidos, não diz entre os irmãos, entre os filhos, porque não foram nenhum, todos já eram mais velhos do que ele, só ele tinha 12 anos. E vamos adiantar um pouquinho. Quando ele está na cruz morrendo, ele olha para baixo e vê João, o apóstolo amado, e Maria, sua mãe. E ele, sabendo que ele era filho único, ele, se tivesse outros irmãos, o imediatamente abaixo dele tomaria conta de Maria, porque a mulher não podia trabalhar na Palestina. Com a morte, tinha que ser sustentada por um homem. Ninguém oferecia trabalho a uma mulher. Morrendo o homem que a sustentasse, ela só teria duas opções: ser puta ou ser mendiga. E Jesus, com essa preocupação na hora da morte, veja como é importante, ele olha para a mãe e diz: mãe, eis aí o teu filho. Depois olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. E o texto diz: a partir daquele instante, o discípulo a levou para casa e ela morou com ele. Então, se tivesse outro filho depois de Jesus, a obrigação desse outro filho seria sustentar a mãe para que ela não fosse nem rameira, nem fosse mendiga. Está claro aí. É muita burrice querer dizer que Maria teve outros filhos. Está claro? Bom, nós ficamos aí, Jesus entre os doutores, e vamos encerrar então esse vídeo com a infância de Jesus, resumo da vida oculta em Nazaré. Como é que transcorreu a vida de Jesus? Não tem irmãos, a família dele se resume, a essa altura os irmãos já tinham se casado, já tinham saído de casa, irmãos e irmãs, e aqui Lucas 2,52 diz: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Não tem da família, nem dos irmãos. Deixem de ser burros, parem com essa estupidez. Ou a profecia de Isaías está errada. A virgem conceberá e dará à luz. Virgem, conceberá e dará à luz estão linkados. Então, assim eu termino, pedindo a vocês que usem a inteligência
mesmo aqueles que querem defender que Maria teve outros filhos, a Bíblia nunca afirma isto. Diz que Jesus teve os irmãos de Jesus, mas jamais diz que eram filhos de Maria. E a Bar Mitzvah aos 12 anos, ele sozinho, não tinha outro da idade dele, todos eram mais velhos, porque eram filhos de José entre os essênios, e quando ele está sendo crucificado, ele pega o apóstolo amado João e pede ele para cuidar da mãe, para ela não ser puta e não ser mendiga. Desculpem o termo, mas para ser claro. Logo, não tinha filhos. Ela só teve Jesus. Pronto. É por isso que nós católicos a honramos com o nome de Virgem Santíssima, eternamente virgem. No céu à direita do Filho, no meio da Trindade, ela goza da glória eterna, agora e para sempre. Amém. Obrigado por verem esse vídeo até o fim. Começamos agora a continuação do Evangelho. Ele começa a vida pública, apresentando-se aos doutores, depois de circuncidado, depois de ser proclamado nazireu, para ter os privilégios e prerrogativas que ele vai ter, senão não poderia celebrar a Páscoa sentando-se na cabeceira da mesa, também tem isso. Só celebrava a Páscoa o chefe da família. Então ele não era o maior, o mais velho dos apóstolos era Simão o Zelote, mas ele senta na cabeceira da mesa e celebra a Páscoa porque ele era nazireu. Mais um argumento. Bem, de qualquer maneira, até a próxima. Ficamos aqui e vamos dar uma interrupçãozinha. E na próxima nós vamos voltar a curso de Tarosofia. Até lá, se Deus quiser. Dê o seu like, tá? O pessoal geralmente esquece de botar a mãozinha, é importante. Inscrevam-se. Eu vi que eu tenho 103 inscritos, mas tem 291 cliques, o que significa que muita gente que clicou para ver um outro vídeo não se inscreveu. Então, uma pena. Já.